Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. A partir do versículo de número 17. Na verdade, 17, a partir do versículo 17. Vamos ler o texto que vai dizer assim: No primeiro dia de festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou-lhe Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele a que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria que não houvesse nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. E quando comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Beba dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem comido, cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos o abandonem, eu nunca o abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém? Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra que agora nos alimenta, nesse momento de culto, é o momento mais importante, é o momento mais solene do culto. Pai, é quando a Tua palavra é ministrada. E fala ao nosso coração. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. Nós precisamos tanto, ó Deus, dessa palavra. E carecemos tanto, ó Deus, do entendimento desta palavra, para que nós tenhamos uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida abastada, ó Deus, do Teu Espírito Santo, uma vida transformada pelo Teu poder. É o que eu te peço nessa noite. Guarda mentes e corações aqui presentes, que cada um possa se ater neste momento apenas a ouvir aquilo que a Tua palavra diz, e que o nosso coração seja expandido agora, ó Deus, seja cheio agora com a palavra que vem do trono do Senhor para nós, em nome
de Jesus. Amém, amém. Amém. Um texto muito conhecido das Escrituras, um texto que nós praticamente conhecemos de cós salteado, mas hoje eu quis trazer esse texto para nós, porque, primeiro, que é um momento pertinente, né? Um momento no qual nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, e nós nada mais justo ou nada mais importante do que nós falarmos acerca de tudo que envolve a ceia, esse momento de ceia, esse momento de comunhão, porque é interessante que todo o culto aqui foi voltado para isso, né? Eu não combinei com o Marco nenhum tipo de palavra, nada que ele falasse, e as músicas, é claro que a gente acaba voltando as músicas mais para este momento, mas nada ensaiado, tudo dirigido pelo Espírito Santo, tudo direcionado pelo Espírito Santo, e assim a igreja do Senhor caminha, um corpo que, quando se une, quando está junto, anda em comunhão, anda num pensamento só, em uma harmonia só, e essa é a igreja do Senhor. E esse texto é tão interessante. Hoje nós vamos falar sobre o sangue que nos justifica, e nós falamos aqui, cantamos aqui sobre o sangue de Jesus, sobre a cruz de Jesus, e uma pergunta que eu já faço de introdução qual o valor que você dá ao sangue de Cristo Jesus? Qual o valor que nós damos ao sacrifício de Jesus? Queridos, a igreja, ela tem agido de uma forma tão banal com as coisas de Deus, e nós, os cristãos, talvez nós desprezamos tanto as ordenanças que Deus deixou para nós, os dogmas, as doutrinas que Jesus deixou para nós, e a gente já vê até muito crente falando assim: mas eu não sigo dogmas, eu não sigo doutrinas. Então você não é seguidor de Jesus, porque Jesus deixou dogmas e Jesus deixou doutrinas. A ceia é um dogma, uma doutrina, né? Então nós seguimos sim dogmas e doutrinas, porque Cristo deixou dogmas e doutrinas para nós. Ele deixou dogmas e doutrinas para que nós nos reuníssemos, e quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos seguindo um dogma, uma doutrina que Cristo deixou para nós. Então nós não podemos ter essa fala de que eu não sigo dogmas, eu não sigo doutrinas. Nós não seguimos dogmas de homens, nós não seguimos doutrinas humanas, mas os dogmas e as doutrinas de Cristo Jesus, essa sim, faz parte da nossa vida, faz parte do viver, do proceder do verdadeiro cristão. Então, uma das coisas que eu pergunto para vocês qual o valor real que nós damos ao sacrifício de Jesus? Qual o valor real que você dá a esse sacrifício? Porque já se tornou uma coisa tão banal, parece para alguns, falar sobre a morte de Jesus, ou parece que a ceia se tornou algo tão superficial, porque nós batistas, por não nós considerarmos a ceia apenas um símbolo, né? Algumas outras igrejas consideram a ceia um momento até, vamos dizer assim, muito místico, né? E como nós celebramos a ceia como um símbolo, um momento de comunhão, talvez a gente não dê o real valor que a ceia merece. E a gente vê pessoas que tomam ceia de qualquer jeito, de qualquer forma. As pessoas tomam ceia, às vezes, com a vida tão... que a gente fica pensando assim: gente, como
que tem coragem, porque se nós pegarmos na antiguidade, na igreja primitiva, e até mesmo os reformadores, a gente vai ver que eles tinham um trato, um zelo tão grande com a ceia, com o momento do culto, com o momento da ceia, que era algo de um valor inestimável a eles, e fazia com que a igreja gerasse nesse ato deles, gerasse temor no coração da igreja, né? Até João Calvino mesmo, de certa vez, os ricos da igreja, os barões, os fazendeiros que faziam parte da igreja, eles queriam tomar a ceia de qualquer jeito. Calvino se coloca na frente da mesa da ceia e fala para eles: olha, vocês só vão pegar o pão e beber o cálice só se vocês me matarem, né? E naquela época, meu irmão, fazendeiro naquela época matava mesmo, aquele povo, naquela época não tinha esse negócio. Quem era mais rico, que tinha os seus capatazes, né, os seus seguranças, eles matavam mesmo o pastor tinha que ser o cabra macho, senão o pastor levava a igreja ao bel prazer das pessoas. Então, aqueles homens não tomaram a ceia. Por quê? Porque Calvino se colocou na frente e falou: não sai daqui, se vocês me matarem, vocês podem comer, mas enquanto eu estiver vivo, vocês não comem a ceia. E nós vamos para um momento de ceia, talvez de uma forma muito displicente, sem reverência. O que tem faltado no nosso meio evangélico cristão é reverência. Irmão, reverência não é tradicionalismo, é diferente. Reverência é respeito. Na igreja, você pode abrir a sua boca, eu já falei aqui várias vezes, nós não somos uma igreja tradicional. Você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus, aleluia, que o tanto você quiser. Nós temos que ter respeito, ordem, decência. Nós não somos uma igreja tradicional, onde não se crê que o Espírito Santo age no meio, que o Espírito Santo não pode fazer milagres aqui no nosso meio hoje, que o Espírito Santo não pode trazer o arrependimento aos corações. Nós somos uma igreja que crê que Deus opera hoje, e Ele está aqui operando hoje. E se você crê que dele opera, e que Deus é um Deus que é poderoso, nós temos que ter reverência a esse Deus poderoso, a esse Deus que nós cantamos, que nós oramos, mas que nos nossos atos diários Ele não faz parte da nossa vida. E nós lemos um texto aqui, e esse texto vai retratar bem talvez aquilo que nós somos. É o espelho daquilo que nós somos. Porque aqui Jesus prepara uma festa, um momento de comunhão com os seus discípulos, e é interessante que não houve exclusão de ninguém. Os 12 que ali estavam foram os 12 que participaram daquele momento de ceia. Era um costume do judeu, era a Páscoa. Eles iam comer a Páscoa juntos. Só que o interessante é que o Cordeiro ia estar junto com eles, o Cordeiro Santo de Deus estaria junto com eles na Páscoa, sentado à mesa com eles. O Cordeiro que ainda não havia sido imolado, que ainda não havia sido sacrificado, ele ia estar junto com eles à mesa. E Jesus então tem todo um cuidado. É interessante ver que parece, antigamente eu li esse texto aqui,
no versículo 18, eu pensava assim, eu pensava que Jesus era mágico, porque ele fala para os discípulos: olha, vai na casa de certo homem e fale a ele que eu vou comer a ceia, a Páscoa, com os meus discípulos, já é chegada a minha hora. Interessante. Aí eu pensava assim, gente, Jesus era tão mágico que ele pegava, ele falava alguma coisa e os discípulos iam lá e aquele homem já sabia. Não, é porque Jesus já havia tido relacionamento com certeza com esse homem, já havia tido contato com esse homem, e esse homem, com certeza, por disponibilizar e saber quem é Jesus, e mais, ele sabia a missão de Jesus, porque olha, no versículo 18 ele vai dizer assim, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Então o homem que cedeu o local, que preparou o local para Jesus, sabia da missão de Jesus, e já sabia que era o momento derradeiro, final, a hora final daquilo para qual Jesus havia vindo à terra. Tremendo. E aí então esse homem prepara toda a casa e todo lugar, e Jesus vai comer com seus discípulos, e comendo ali, inclusive com o traidor, Jesus revela de forma bem explícita o que iria acontecer, e revela de forma bem explícita que o traidor está no meio deles. Tão explícito que Judas vai dizer aqui no versículo 25, que Judas pergunta para ele, e na verdade ele faz uma afirmativa, né? Ele fala assim: Senhor, não sou eu. E Jesus vai dizer: é você. Só que como eles estavam ali num momento festivo, os discípulos não deram muita bola para o que estava acontecendo de fato. Mas Jesus declara: olha, é você. No versículo 25, Jesus vai dizer: sim, é você. E agora Jesus então, naquele momento pascal, ele, no versículo 26, ele começa a entregar para a igreja, para os seus discípulos, e consequentemente a nós, igreja, uma ordenança, uma forma de comunhão, uma forma de lembrança do seu sacrifício. Ele pega o pão, ele dá graça, ele agradece, ele parte o pão, e esse partir o pão é um símbolo do seu corpo que seria partido, seria moído. E Isaías, interessante dizer que Isaías fala há 700 anos antes, lá em Isaías 53, que ele seria moído. Olha só, o pão, quando nós colocamos ele na boca, nós fazemos o quê? Nós mastigamos. Esse ato de mastigar, moer, né? Pensa aí na sua mente, é o que aconteceu com Jesus. O pão colocado na boca, os dentes vão moer. Simboliza o quê? O chicote. Simboliza todo aquele momento terrível que Cristo padeceu, aquele momento de flagelo. Então olha como o Senhor deixa uma simbologia tão linda para nós, tão terrível, né? Mas tão linda ao mesmo tempo, porque a cruz, ao mesmo tempo que é terrível, é lindo porque mostra favor de Deus para gente que não merece. Mostra o favor de Deus para nós que não merecemos nada. O que nós merecemos?
Nós estávamos todos já condenados, todo ser humano estava condenado. Se não fosse essa graça imerecida se revelar e se importar conosco, como eu disse aqui no começo, onde estaríamos nós? Qual a esperança que você teria de um futuro melhor, de algo melhor na sua vida, ou de se salvar? Aí Jesus parte aquele pão, e interessante que além de partir o pão, ele mesmo reparte entre os discípulos, ele mesmo entrega aos discípulos, ele mesmo, ali naquele momento, ele se revela, ainda se revela como servo, o servo sofredor, o servo que sabia que ia para a morte, mas mesmo assim, ele está ali ainda, se oferecendo e se mostrando que era servo, que veio para servir. Depois deles terem comido, ele então pega também o cálice, e ele vai dizer que aquele cálice é um símbolo agora de uma aliança nova. O cálice é um símbolo de uma aliança nova. Então ele pega aquele cálice, ele fala para os seus discípulos que é o símbolo da aliança nova, que é derramado em favor de todos? Não, de muitos. Para quê? Para perdão dos nossos pecados. A pior coisa que existe na vida de um crente, ou de uma pessoa que frequenta a igreja, é o não reconhecimento de pecado. E aqui eu vou dar algumas diretrizes para vocês de o que fazer para ser justificado. Pastor, o que eu devo fazer para ser justificado? Como é que eu sou justificado? O que é justificação? Por que Jesus me justificou? Primeiro, Ele te justificou, é muito claro, porque Ele te ama. Porque Ele tem amor por você. Ninguém justifica ninguém se não houver sentimento por esse alguém. Então, foi um ato de amor. Um ato de misericórdia. Então, ele vem o quê? Ele vem como um advogado de defesa perante o juiz de acusação, e então ele faz a sua defesa diante do juiz, e o juiz aceita a justificativa. Por isso, justificação, porque a justificativa que o nosso advogado dá ao juiz é uma justificativa válida. E nós estamos falando aqui sobre Jesus. Algumas seitas, algumas heresias que correm por aí afora, mundo afora, principalmente as mais terríveis que eu considero, que é Testemunho de Jeová, e Mormons, e os agnósticos, que eles vão desconstruir, tentar desconstruir a divindade de Cristo, né? Isso vem de longe, vem lá do século III, com um tal Diário, que falava que Deus não pode ser homem, não pode se materializar, a matéria não pode se unir
ao Espírito. Deus, então, como é Espírito, e Deus é santo, e Deus é puro, Deus não pode se unir à carne. Só que Cristo é morto na carne. Ele justifica o seu povo na carne. Ele é pendurado no madeiro, o Cristo homem, e só através do Cristo homem nós temos justificação. Ele é Cordeiro. Então, na cruz do Calvário estava pendurado o Cristo homem, Deus. O Cristo homem, 100% homem, o Cristo 100% Deus, mas o Cristo que agora está ali como Cordeiro, como homem 100%, morto 100%, sepultado 100%, no seio da terra 100%, para quê? Para que quando o juiz, que é o Pai, olhar para ele ressurreto, olhar para ele, as marcas nas mãos dele, a justificativa que ele vai dar, que é o seu próprio sangue, é o seu próprio sacrifício, são as próprias marcas cravadas no seu corpo. Esse juiz vai falar assim: esse povo, por causa da justificativa desse advogado, esse povo então está liberto, está livre, está salvo da condenação. Então o que eu devo fazer? Pastor, o que eu devo fazer? Primeiro, irmão, confessa os seus pecados. Nós temos uma dificuldade muito grande de confessar pecado. Talvez nós teríamos que ficar aqui 1 hora confessando pecado, antes de comer o pão e beber o cálice. Confesse seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9 vai dizer para nós que nós temos um advogado. E que esse advogado é Cristo Jesus. Que se nós pecamos, nós temos um advogado. O grande problema é que nós pecamos e aí nós ficamos assim, esse pecado aqui, vamos levando com a barriga, vamos levando assim mesmo, vamos deixar. Aí a coisa vai só acumulando, quando vai ver, o crente nem pedir perdão, ele não pede mais, porque já acostumou com o pecado, já tem uma convivência harmoniosa com o pecado. Então para quê? Já viu aquele ditado assim que do porco lá que deita na lama lá, né? Que você vai e banha o porquinho, né? Dá um banho nele, deixa ele cheirosinho, bonitinho, mas no primeiro momento que soltar ele vai voltar e vai de novo voltar para a lama. Ele vai melar de novo, é porco. Então tem muito crente que está vivendo como um porco. Toma um banhozinho, põe um perfuminho, mas o primeiro momento que tem uma brechinha de sair, vai lá e rola na lama de novo. Confesse seus pecados, hoje é noite para isso, que você tem um advogado, você tem perdão diante de Cristo Jesus, amém? Segundo, reconheça sua condição de pecador, irmão. Não é porque nós somos salvos que nós não erramos. Talvez a maior virtude de um salvo é reconhecer que ele ainda é pecador, que ele continua a pecar. Porque tem gente que fala assim, não, eu já fui salvo, então agora eu não sou mais pecador. A gente vê os artistas aí, né, do meio gospel, falando isso. Infelizmente, nós sabemos como é que está o meio evangélico, né?
uma famosa aí, chamada Andressa Urach. Deus deu a graça para ela de se recuperar de uma enfermidade terrível. Foi para uma falsa igreja. Irmão, eu falo isso sem medo, viu? Igreja Universal é falsa igreja, sem medo de ser feliz. Se você já foi na Igreja Universal, se arrependa. A Igreja Universal não é uma igreja de Deus. Falo isso com 100% de certeza. O povo só quer seu dinheiro, nada mais. Aí lá ela aprendeu o quê? Um falso evangelho. E o falso evangelho não salva. O falso evangelho te dá uma esperança humana de que você agora não, agora que você recebeu a Jesus, porque eles falam que recebeu a Jesus. Agora não, agora você vai ficar rico, agora você vai crescer, agora você vai ter, agora você não vai mais ser pobre, você vai ser rico, porque pobreza é maldição. Esse é o falso evangelho. Então aí essa pessoa foi para o falso evangelho, mas meses depois estava onde de novo? Na prostituição. Grávida, largada do marido. Agora diz que voltou de novo, mas voltou de novo de onde não devia nem estar indo de novo, né? Voltou novamente para o Macedo. Então aí a gente vê essa gangorra de gente que vai atrás de um falso evangelho. E o falso evangelho nunca vai dizer para você que você precisa reconhecer a sua condição de culpado e de pecador. Nunca vai dizer. O falso evangelho sempre vai querer te colocar para cima, de uma forma muito artificial. O verdadeiro evangelho fala que você é culpado, que você é pecador. Mas o falso evangelho, quando mostra para você que você é culpado e que você é pecador, o falso evangelho expande a sua visão, porque o Espírito Santo faz isso, expande a sua visão, e aí você tem a certeza de que realmente você é culpado e que você é pecador. Aí sim o Espírito Santo começa a boa obra no seu coração, começa a te transformar dia após dia, começa a revelar quem é Deus para você e quem você é diante desse Deus. O verdadeiro evangelho faz isso. Por isso que o verdadeiro evangelho, ele é indigesto. Hoje nós estávamos falando aqui de manhã. O verdadeiro evangelho, ele é radical. Algumas pessoas dizem que eu sou radical, irmão. O evangelho é mais radical do que eu. Eu ainda tenho as minhas nuances. O evangelho não abre concessão para ninguém. O evangelho não amacia para ninguém. O evangelho, ele é indigesto, porque o evangelho mostra um Deus, homem, pendurado numa cruz em favor de miseráveis pecadores que somos nós. Olha o que é o evangelho, é isso. E aí nós, em vez de nós falarmos assim, rapaz, agora que eu entendo que eu sou um miserável pecador, agora eu entendo que a cruz era a minha condenação, agora eu entendo que houve um amor muito grande por mim, porque senão eu estaria perdido, eu estaria condenado, agora eu não teria esperança mais no mundo, eu estaria sem Deus, sem esperança no mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer. Olha, se não fosse essa graça, eu estaria como barata, tonta, sem saber para onde ir, porque eu não teria mais esperança. A única esperança, a única certeza minha era a certeza da morte. Agora nós temos a esperança de vida.
uma esperança gloriosa de vida eterna, uma esperança gloriosa de que somos salvos nele, para toda a eternidade. Amém? Terceira coisa que nós temos que entender é que nós somos justificados somente em Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro Deus, não existe outro advogado, é só Cristo. Não tem Maomé, não tem Buda, não tem Allan Kardec, só Jesus. Não tem, minha mãe ora por mim. Eu lembro quando eu estava afastado de Jesus, mas mesmo assim eu tinha um certo temor, porque minha mãe, quando se converteu, era muito novo, eu tinha um certo temor. E eu lembro que eu falava de boca cheia para os meus amigos assim: minha mãe é missionária. Aí era tipo assim: eu tenho um lugar garantido já no céu. Então eu posso morrer aqui do jeito que eu estou, com toda essa bagunça, com tudo isso que eu estou vivendo, porque a minha mãe é missionária e ela ora por mim. Então era tipo assim: ela sobe e eu vou agarrado nela. Coitado, né? É uma esperança falsa. E muita gente tem essa esperança, tem esse pensamento: não, minha mãe vai na igreja, ela ora por mim. Não, a minha filha vai na igreja, ela ora por mim. Não, o meu filho vai, ele ora por mim. Não. Individual, passagem única, ingresso único. Chegar na porta do porteiro sem ingresso, meu irmão, é rua, não entra. É bilhete único, é bilhete com o seu nome escrito nele. O seu nome está escrito, se você for salvo, seu nome vai estar na entrada da porta, escrito no livro da vida. Aleluia. Se chegar lá e ele olhar e falar assim: aqui não tem, e você não é conhecido por aqui, você não é conhecido aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha só aqui com os discípulos, Jesus vai dizer: agora o meu sangue é o sangue da nova aliança. Eu tenho uma aliança nova com vocês. Jesus tem uma aliança conosco, queridos. Nós somos uma igreja aliançada em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja que crê que esse sangue redentor nos justificou de todo o nosso pecado, de todas as nossas mazelas. Nós agora sabemos que, mesmo que as coisas não vão muito bem na nossa vida, mas que Ele não nos abandonou, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele está conosco. Lá Ele foi ferido, lá Ele foi moído, lá Ele foi transpassado, lá Ele foi cuspido, lá Ele foi humilhado da pior forma possível. Irmão, sabe o que é aquela esponja embebedada com vinagre quando Jesus disse que está com sede? Sabe o que era aquela esponja? Olha o tamanho da vergonha que Jesus passou. Olha o tamanho da humilhação que Jesus passou. Sabe o que era aquela esponja que quando Jesus fala assim: olha, eu tenho sede. E aí o soldado vai lá, coloca a lança na esponja, embebeda no vinagre e coloca na boca de Jesus. Sabe o que era aquela esponja? Era um material usado para poder limpar as latrinas, os vasos que os soldados, que o povo ali fazia as suas necessidades. Foram isso que colocaram na boca de Jesus.
Olha a humilhação, nós ainda nos filmes aí a gente ainda vê uma tanguinha assim, né, pendurada na cruz, né, com a roupinha assim, mas irmão, lá no dia não tinha nada, era nudez exposta, era o pior tipo de vergonha que um ser humano poderia sofrer, foi o que Jesus sofreu. E ele sofreu, e ele foi sabendo que havia ali no dia da sua festa, da sua comunhão com os seus discípulos, que havia um traidor, e nem o traidor ficou para trás na festa. O traidor estava na festa. E o traidor falou para ele assim: ó, Senhor, eu não sou esse aí, viu? Quando Judas, eles saem dali, a Bíblia vai dizer que eles cantam um hino, eles saem alegres, eles saem... Olha, Jesus estava indo para os seus algozes, para o seu momento final, para a sua missão, para a bem-sucedida missão dele, uma missão de morte bem-sucedida, uma missão de morte bem-sucedida. Como é que entende isso? Morrer é ser bem-sucedido? Eu quero dizer, quando nós morremos para o pecado, nós temos uma missão bem-sucedida. Por isso que nós cantamos aqui: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque o crente é um ser morto para o pecado, vivos para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes mortos no mundo, nos nossos pecados, agora vivos, justificados, limpos, sarados para Deus. Aí eles saem cantando alegremente, eles chegam no monte e vem o Judas. Judas se desvencilha, já deixa tudo organizado, e quando Judas chega, Jesus pergunta para ele: amigo, o que fazes aqui? Jesus chama Judas até na hora que ele sabia do que estava acontecendo. Jesus chama Judas de amigo. Então Judas ali entrega o Senhor, mas não foi salvo porque não se arrependeu, não abandonou o pecado, não reconheceu a sua condição de pecador, não reconheceu que ele era culpado. O que tem acontecido conosco, igreja, é que nós temos sido parecidos com Judas. Em muitas coisas que nós fazemos de errado, nós sentimos um remorsozinho, mas não há verdadeiro, genuíno arrependimento no nosso coração. Sabe por que nós muitas vezes temos vituperado a cruz de Cristo, escarnecido da cruz de Cristo? Porque as nossas paixões nos dominam mais do que o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo dominasse a sua vida de fato, tudo era diferente. Mas sabe o que acontece? Nós saímos de casa, colocamos uma máscara e estamos aqui. A grande verdade é essa. Não que nós não tenhamos nossos problemas do dia a dia, mas esses problemas não podem mascarar aquilo que nós somos diante de Deus. Diante dele está patente tudo aquilo que nós somos, e nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós somos. Nós podemos estar aqui pregando, cantando, sendo dizimista, ofertante, fazendo toda a liturgia que um crente faz, mas quando nós chegarmos naquela porta e o nosso nome não estiver escrito ali,
nós não entraremos pela porta. Nós não assentaremos naquela mesa que Jesus diz, aonde estará sentado Abraão, Isaque e Jacó, e todo aquele que estiver escrito o nome no livro da vida. Nós não entraremos. Que hoje, nesse momento de ceia, nós possamos colocar no nosso coração essas 3 coisas. Primeiro, que nós temos que confessar os nossos pecados. Irmãos, e é confessar e deixar. Não é confessar porque aqui é um momento de dizer, eu vou confessar, mas amanhã, tudo de novo. A mesma vida, as mesmas regras, a mesma forma de agir, o mesmo jeito de viver. Não foi confissão. Foi ser... É a síndrome de Judas. É a síndrome de Judas. Houve um remorso, houve um momento de compulsão, mas que não foi a ação do Espírito Santo. Que você se arrependa nessa noite. Segundo, que você aceite a sua condição de pecador. Ninguém é santo 100%. Nós somos santos por causa da justificação de Cristo diante do Pai, mas continuamos errando e necessitando desse advogado advogar a nossa causa. Terceiro, que você creia que somente Cristo é poderoso para te limpar e para te justificar diante do Pai. Nada que você faça te justifica. Você pode dar cesta básica para o necessitado, você pode vestir aquele que está na rua, que não tem como que se vestir, você pode fazer boas obras, você pode fazer o que for, mas diante do Pai nada disso tem valor se você não reconhecer que é o Pai que te justifica de todos os teus pecados. Este é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nos leva ao arrependimento, o Evangelho que nos leva à confissão e colocar para fora tudo aquilo que nós somos. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Eu deixo essa breve palavra. Para esse momento de ceia. E como eu disse aqui no começo, até mesmo quando Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado. O pecado abundou, pastor, eu pequei. Eu vou confessar algo para vocês, eu também pequei. Nós pecamos, nós erramos, todos os dias. Até queridos, o Martin Lloyd Jones, ele dizia algo assim, que o homem até respirando ele peca. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala assim, o homem até quando respira peca. E é uma verdade, porque nós somos tão ingratos que nós não sabemos nem agradecer a Deus, porque nós respiramos, porque Ele nos dá o alimento diário, que Ele nos dá a vestimenta. Pastor, esse Natal eu não vou ter dinheiro para poder fazer uma boa festa com a minha família. Irmão, agradeça a Deus. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Agradeça por Ele ter te concedido a vida até aqui agora. Senhor, pastor, mas o Senhor não sabe a situação que está a minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa. Irmão, agradeça a Deus, louve ao Senhor. Ele é o único que é poderoso para mudar essa situação. Mas primeiro, reconheça a sua condição hoje de pecador. Saia daqui hoje de cabeça baixa, mas sabendo assim, irmão,
de cabeça baixa, mas com o espírito regozijante. Porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Ela nos faz baixar a cabeça, reconhecer quem somos, mas o nosso espírito sai revigorado. É como aquele homem, né? Aquele publicano que estava ali dentro do templo com o fariseu. O fariseu saiu lá cheio de pompa, mas quem saiu revigorado, regozijante e, acima de tudo, justificado foi o publicano, porque ele virou para Deus e falou: Senhor, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos, nem de olhar para os céus, eu não sou digno. Mas ele saiu lá de dentro daquele templo, daquele lugar, e saiu justificado. Que nós saiamos daqui hoje justificados pelo Senhor. Amém. Senhor, nós queremos nesta noite te agradecer por este momento tão sublime, tão glorioso e tão poderoso, que é um momento de comunhão nosso como igreja, na mesa, comer o pão, beber o cálice, que simboliza o teu sacrifício, o teu amor, ó Deus, a tua justificativa diante do juiz a nosso favor. Quando o Senhor se põe diante do Pai em nosso favor, o Pai vê as marcas, o Pai reconhece o sangue derramado, e aí é aplacada a ira do juiz contra nós, e é despejado em nós graça, amor, é despejado sobre nós favor, é despejado sobre nós um amor tão sublime que nós não podemos entender e nem compreender. É esse amor que é derramado sobre o teu povo. E nós te agradecemos. Perdoa-nos, somos pecadores, perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como indivíduos na sociedade, perdoa-nos, ó Pai, como família, perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos, ó Deus, tão ingratos contigo, tão ingratos com o teu favor, tão ingratos com tudo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração reconhece porque foi o Senhor que abriu o nosso entendimento. Antes nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós vagávamos no mundo como, ó Pai, como zumbis, vivos para o mundo, mortos para Ti, mas um dia o Teu Espírito soprou, nos chamou, abriu o nosso entendimento, abriu o nosso coração, nos mostrou a nossa condição miserável, nos transformou, nos trouxe para perto, e hoje o Senhor nos chama de filho, nos resgatou porque somos filhos Teus, amados do Senhor, resgatados pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia. Obrigado, Pai, obrigado que nós nesta noite comamos o pão e bebamos o cálice, gratos por tudo isso que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Eu queria que o Marco e a Lohane pegasse o pão, o cálice e distribuísse para nós. Senhor, consagramos esse cálice, esse pão a Ti, esse cálice que simboliza Teu sangue, esse pão que simboliza o Teu corpo que entregue por nós, e que nós comamos, que nós bebamos hoje e nos regozijemos na presença do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Você que é batizado nas águas, está em comunhão, você pode pegar o pão. Você que é perdoado do Senhor, você pode pegar o cálice, e nessa noite nós vamos comer o pão, nós vamos juntos como igreja, como povo escolhido, beber o cálice e vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele é Deus bom. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom.
e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é bom, e só Ele é capaz de me perdoar, de me redimir, de me transformar. O Senhor é bom, e Ele é quem nos tira do lamaçal, do pecado. Ele que nos justifica. Nós somos justos hoje porque Ele nos justificou. Nós temos o Espírito hoje da redenção, o Espírito Santo, porque Ele colocou em nossos corações o seu Espírito. E nós hoje temos o Espírito da redenção em nós. Ele vive em nós, Ele habita em nós, Ele mora em nossas vidas, Ele mora em nossos corações, Ele dorme, Ele acorda e Ele conosco, nós deitamos, Ele está conosco, nós acordamos, Ele está conosco, nós comemos, Ele está conosco. Isso é um ato de amor e misericórdia. Está todo tempo com a sua igreja, com o seu povo, com os seus escolhidos, com aqueles que Ele redimiu com o seu sangue precioso. Nós te louvamos, Jesus. Amém. Todos pegaram? Porque eu recebi do Senhor, Paulo vai dizer, e Paulo vai dizer justamente aquilo que Jesus diz aqui no capítulo 26 de Mateus, que Ele pega o pão, Ele parte, Ele traz essa ordenança para nós como igreja, que agora nós devemos fazer isso em comunhão, como povo dEle. Ele parte o pão e diz: este é o meu corpo, que é entregue, que é dado a vocês, que é moído por vocês, que é colocado em vitupério por vocês, que é escandalizado por vocês. Façam isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Meu irmão, que você coma em memória dele, em nome de Jesus. De semelhante modo, depois de ter comido, ele pega o cálice e ele diz que agora esse cálice simboliza a nova aliança que Ele fez conosco. Agora nós não estamos mais debaixo de uma velha aliança, nós estamos agora em uma nova aliança, uma aliança que nos tirou dos momentos sacrificiais naturais, momentos em que era apenas apaziguado ali a ira de Deus, os nossos pecados eram jogados debaixo do tapete, mas agora não. O Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Cristo ressurreto, nos mostra que o seu sangue perdoa os nossos pecados, que os nossos pecados são lançados no esquecimento. Ele nos santificou, Ele agora nos torna justos. Agora nós somos justos por causa dessa nova aliança, justificados por causa dessa nova aliança. E Ele diz: essa é a nova aliança, fazei isso, bebei, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. E hoje, como igreja de Jesus Cristo, nós bebemos em memória dEle, para a glória dEle. Pode beber, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Obrigado por este momento aqui. Esse momento se repita por muitas vezes, até o dia que o Senhor voltar, até que o dia que o Senhor rasgar os céus, até o momento em que todo olho ver o Senhor rasgando os céus, redimindo a tua igreja e levando-os para moradas eternas. Pai, que dia glorioso que nós ansiamos tão alegremente no nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
um mundo tão conturbado, e nós sabemos que, ó Pai, continuará e ficará mais ainda. Nós dizemos como igreja: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, você pode dizer comigo? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o clamor do teu povo, esse é o clamor dos que te amam, esse é o clamor daqueles que esperam em ti, esse é o clamor daqueles que esperam no Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com toda a igreja. Você pode dizer amém? Uma boa semana.